Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa história, mas que é assustadoramente possível baseada em fatos reais. Imagina só, Irã, ano de 2026. Uma nação inteira, de uma hora para outra, é mergulhada na escuridão digital. Mas como isso é possível? Qual é a arquitetura tecnológica por trás de um desligamento dessa magnitude? E mais importante, o que um regime estaria tentando esconder com um blackout tão completo? Vamos fundo nisso agora. Olhem bem para este gráfico. Entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2026, o tráfego de internet no Irã simplesmente some. Despenca para quase zero. Foram mais de 100 horas de um silêncio digital quase que absoluto. Em algumas regiões, como Kermanshah, a conectividade caiu para menos de 1% dos níveis normais. Na prática, isso quer dizer que, para a população, coisas básicas como falar com alguém fora do país, ler notícias, usar aplicativos de mensagem, tudo parou de funcionar. Esse foi o apagão mais severo desde os protestos de 2019, um sinal bem claro de que alguma coisa muito grave estava acontecendo. E aí fica a pergunta central, né? O que leva um governo a tomar uma medida tão drástica, a ponto de isolar 80 milhões de pessoas do resto do mundo digital? Isso não é só censura, gente, é um ato de desaparecimento digital em massa. O que eles precisavam esconder com tanta urgência? Essa é a chave para a gente entender toda essa história. E a resposta? Bom, a resposta está bem aqui. O apagão foi, na verdade, uma cortina de fumaça para esconder uma revolução que estava acontecendo. Protestos gigantescos que começaram em dezembro de 2025 por causa de um colapso econômico se espalharam por mais de 20 cidades. Gritos de morte a Khamenei ecoavam por todo lado. Então, o silêncio digital serviu a um propósito duplo e bem cruel. Primeiro, impedir que os manifestantes se coordenassem, já que eles usavam as redes para organizar tudo em tempo real. E segundo, e mais terrível, ocultar do mundo a repressão violenta que veio em seguida. Sem imagens, sem vídeos, sem testemunhas, o regime tinha carta branca para agir. Ok, agora vamos para a parte que eu sei que muita gente aqui o curte, a parte técnica. Como exatamente um país inteiro é desligado da internet? Olha, não é tão simples quanto apertar um único botão. É o resultado de décadas de planejamento e da construção de uma arquitetura de controle extremamente sofisticada. O coração de tudo isso tem um nome: Rede Nacional de Informação, ou simplesmente NIM. Pensem nela como uma intranet corporativa gigantesca. Mas em vez de ser para uma empresa, é para um país inteiro, totalmente controlada pelo Estado. É como se o Irã tivesse construído a sua própria internet paralela, sabe? Ela foi construída ao longo de 13 anos. E desde o começo, o objetivo era um só: poder isolar o tráfego de dentro do país da internet global sempre que o regime achasse necessário. Agora, o que é realmente genial, taticamente falando, é o jeito que a NIM funciona. Todo o tráfego de internet do país é obrigado a passar por um número bem pequeno de gateways, que são controlados pelo Estado. Isso cria pontos de estrangulamento perfeitos, como se fossem os portões de uma fortaleza digital. E aí o regime pode simplesmente fechar esses portões para o mundo lá fora, cortando a conexão global, mas, e aqui está o pulo do gato, mantendo os serviços internos essenciais, como bancos, sites do governo, tudo funcionando normalmente dentro da NIM. Ou seja, a vida digital oficial continua, enquanto qualquer voz de oposição é silenciada. E o método técnico para fechar esses portões tem um nome: manipulação de BGP, ou Border Gateway Protocol. Para quem não é da área, pensem assim: se a internet fosse um sistema de correios mundial, o BGP seria o sistema que diz para todos os carteiros quais são as melhores rotas para entregar as cartas. Ao manipular o BGP, o regime iraniano basicamente avisa para todo o resto do mundo: olha, a gente não existe mais, esquece esse endereço, não mandem nenhum dado para cá. E essa imagem aqui ilustra o resultado de forma brilhante. O governo simplesmente ordena aos provedores de internet que eles retirem suas rotas internacionais das tabelas de roteamento globais. Na prática, é como se todos os roteadores do mundo recebessem uma atualização dizendo: o endereço Irã não existe mais no mapa. O país é efetivamente apagado do mapa digital. Ele some para o mundo, mas a rede interna, a NIM, continua ali, operando completamente isolada. Mas o arsenal de controle não para por aí não. Eles têm outras ferramentas mais cirúrgicas. A inspeção profunda de pacotes, ou DPI, funciona como um agente da alfândega que abre cada pacote de dados para ver o que tem dentro. Isso permite não só bloquear sites, mas também identificar e bloquear tráfego criptografado, como o de VPNs,
que é a principal ferramenta da população para tentar furar a censura. Eles também usam o throttling, que é basicamente reduzir a velocidade da internet a ponto dela se tornar inútil. Antes do corte total, o tráfego já tinha caído 99%. E para completar, fazem o bloqueio seletivo de protocolos, como desativar o IPv6 nas redes móveis, limitando a conexão de formas bem mais sutis. Bom, mas aí você pode pensar, e se os manifestantes tentassem usar a internet via satélite para escapar de tudo isso? Pois é, o regime pensou nisso também. E isso nos leva a um campo de batalha totalmente novo, o espaço. A Guarda Revolucionária Islâmica usou tecnologia de ponta de guerra eletrônica para fazer o que a gente chama de jamming. Basicamente, eles emitem sinais de rádio superpotentes na mesma frequência dos satélites, como os da Starlink, criando uma interferência, um ruído eletrônico ensurdecedor que impede os terminais no chão de receberem o sinal. Segundo eles, com essa tática, 90% dos terminais foram bloqueados. Isso é uma evolução para o que os especialistas chamam de apagões furtivos. Mesmo que a internet pareça estar funcionando nos mapas globais, na prática, no chão, o acesso é impossível. Pessoal, uma pausa rápida. A luta pela informação livre é algo muito real, e entender essas táticas é o primeiro passo. Se essa análise mais técnica e geopolítica está sendo útil, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Ajuda muito a levar essa informação para mais gente. Agora, vamos colocar esse evento de 2026 em perspectiva. Porque isso não surgiu do nada, né? Foi a culminação de uma estratégia. Cada apagão que aconteceu antes foi um tipo de ensaio. Em 2019, um apagão de 5 dias escondeu a morte de mais de 300 pessoas. Em 2022, nos protestos da Mahsa Amini, eles testaram os toques de recolher digitais e bloqueios de aplicativos específicos. O que a gente vê em 2026 é o auge dessa escalada. O apagão mais sofisticado, mais cirúrgico e, infelizmente, mais letal, com estimativas de milhares de mortes encobertas pela escuridão digital. E o Irã não está sozinho nessa prática. Existe um verdadeiro clube de regimes autoritários que usam o desligamento da internet como uma arma. Mas como a abordagem iraniana se compara com a de outros países? Essa tabela aqui nos dá dados concretos para a gente poder comparar. Olhem só o Egito em 2011. Usaram um método de força bruta, retirando o BGP, que durou 5 dias. Ou o Mianmar, que impôs um throttling extremo por mais de 12 mil horas. O Irã, em 2026, se destaca. A combinação da intranet NIM, que preserva a economia interna e minimiza o prejuízo para o próprio governo, com o jamming de satélites, torna a abordagem deles única, muito mais cirúrgica e sofisticada. E este mapa ajuda a gente a contextualizar a estratégia iraniana no cenário global. A gente vê métodos diferentes, cada um com suas fraquezas. Belarus foca em bloqueios de DNS, que dá para contornar com VPNs. O Sudão simplesmente manda as empresas de telecomunicação cortarem o sinal, uma abordagem menos técnica. Já o método do Irã, baseado num controle de infraestrutura técnica e totalmente centralizado, é o mais avançado e o mais difícil de contornar, colocando o país na vanguarda do autoritarismo digital. Então, o ponto crucial é este. O desligamento total, como aconteceu no Egito, tem um custo econômico altíssimo para o próprio regime. A genialidade sombria da estratégia iraniana de 2026 foi justamente a capacidade de isolar completamente os cidadãos da internet global, ao mesmo tempo em que preservava a infraestrutura econômica estatal que continuava rodando na rede interna NIM. E quais foram as consequências reais desse silêncio forçado? O custo vai muito além dos dados técnicos. Ele é medido em dólares, claro, mas principalmente em vidas humanas. Economicamente, mesmo com a NIM funcionando, o impacto foi severo. A gente está falando de uma perda estimada de mais de $1 milhão por dia no PIB, afetando principalmente os pequenos negócios que dependem da internet global. E no mundo todo, o medo da instabilidade num dos maiores produtores de petróleo fez o preço do barril Brent disparar para mais de $62, um impacto que foi sentido nas bombas de gasolina do planeta inteiro. Mas o custo humano, esse é simplesmente incalculável. O apagão criou o que alguns chamam de apartheid digital, uma classe de cidadãos de segunda categoria, totalmente desconectados do mundo. E no escuro, violações massivas de direitos humanos aconteceram sem que ninguém pudesse ver ou denunciar. Como a gente já mencionou, as estimativas falam em milhares de mortes sob o manto desse silêncio. No final das contas, o que o Irã fez em 2026 foi refinar um manual de censura para o século XXI. O sucesso técnico dessa operação serve como um guia perigoso para outros regimes autoritários e, claro, acende um alerta gigante sobre a necessidade urgente de a gente ter contramedidas globais para proteger a liberdade digital. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem perturbadora, que vai muito além do Irã.
No nosso mundo, que é cada vez mais conectado, será que a democracia simplesmente morre no escuro? E você, o que acha de tudo isso? Acha que a tecnologia, que nasceu para conectar as pessoas, pode se tornar a principal arma contra a democracia no futuro? Dê sua opinião nos comentários.